Acendemos grandes fogueiras. Nas noites da humanidade, Nas noites do frio, da umidade. nas noites da rejeição, da exclusão, Nas noites das nossas divisões, das nossas intolerâncias. acendemos grandes fogueiras Para dissipar as trevas e aquecer o frio das noites. para acolher migrantes, refugiados, sem teto, sem casa, Para vivermos em comunhão ao redor da mesma luz. para orarmos junto a nosso Deus uno e trino, Deus da gentileza que se antecipa. Deus das mãos que acendem fogos, Deus das mãos que acolhem, que partilham. Deus das mãos que cuidam, que juntam, Que tua gentileza desperte nossas gentilezas. para que na humanidade inteira gentileza gere gentileza. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Como irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Como irmãos reunidos a ti cantarei louvores. Louvaremos-te, Senhor, com o nosso coração. Louvaremos-te, Senhor, com o nosso coração. Como irmãos reunidos a ti cantaremos louvores. Como irmãos reunidos a ti cantaremos louvores. Um forte abraço fraterno e cheio de gentileza e ecumênico para você que nos acompanha, colega, irmão, irmã, senhor, senhora, que está visualizando esta nossa mensagem em vista da SOUC, a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que está iniciando hoje, dia 24, domingo, da solenidade da Ascensão do Senhor, e vai até o domingo da solenidade de Pentecostes. Este ano, de maneira muito especial, 2020, em vista da pandemia, dos problemas que somos obrigados a nos reservar em casa, não teremos oportunidades para as celebrações presenciais, para estarmos juntos, rezando, discutindo, refletindo, comungando a nossa fé nas celebrações ecumênicas da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Por isso, nós nos oportunizamos este momento de reflexão a partir das redes sociais e queremos chegar a você meu irmão, a você minha irmã na fé cristã, este momento para juntos refletirmos o tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã deste ano. Gentileza gera gentileza, gratidão, solidariedade, hospitalidade, acolhimento. Tudo isto deve ser refletido por nós nesta semana. O que é a Semana de Oração? Nós temos um histórico e gostaríamos de refletir, de apresentar algumas datas importantes na caminhada da Semana de Oração ao longo destes anos, deste tempo, na nossa história. Para nós da Igreja Católica, a oração é a alma do movimento ecumênico. Isto está lá no decreto sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, do Concílio Ecumênico Vaticano II, no número 8, parágrafo 8. A oração,
pública e comum é a alma do ecumenismo, é a alma do movimento ecumênico. Mas os primórdios da Semana de Oração já se deu lá em 1740, na Escócia, quando os nossos irmãos pentecostais, no movimento pentecostal, propôs e apelou para a oração comum entre todas as igrejas. Em 1895, o Papa Leão XIII, com um dos seus documentos, ordenou que a celebração de um oitavário, de uma semana inteira, então 8 dias de oração pela unidade, entre a Ascensão e Pentecostes, fosse feita pelos católicos pela reconciliação entre todos os cristãos. Em 1908, a data que gerencia, que nos motiva ao início da Semana de Oração pela Unidade Cristã no mundo, com os anglicanos, jovens anglicanos, Spencer Jones e Lewis Watson, promoveram pela primeira vez o oitavário de orações pela unidade. E isto aconteceu lá na Europa entre os dias 18 de janeiro e 25 de janeiro. E se mantém até hoje no hemisfério norte esta data. 18 de janeiro, então a festa da Cátedra de São Pedro, e 25 de janeiro, então festa da Conversão de São Paulo. Unindo então a autoridade doutrinária do apóstolo Pedro para os cristãos católicos e a liberdade cristã na pregação de Paulo Apóstolo para os irmãos protestantes, estas colunas da igreja, Pedro e Paulo, serviram como base para a promoção da oração pela unidade cristã. Em 1964, mais recente entre nós, como já mencionei no decreto ecumênico do Concílio Ecumênico Vaticano II, Unitatis Redintegratio, a Igreja assumiu que a oração deve ser a firme proposta para o fortalecimento do movimento ecumênico, da prática da Semana de Oração. Então, ali, no decreto para nós cristãos católicos, se inicia o compromisso de celebrar a Semana de Oração pela unidade cristã. Em 1966, a Comissão Constituição e Fé e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas e o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, hoje o Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade Cristã, elaborou em conjunto o texto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E em 1968, então, pela primeira vez, 1968, aconteceu a celebração com base nos textos elaborados, produzidos pelo Conselho Mundial de Igrejas e pelo Secretariado para a Promoção da Unidade dos Cristãos da Igreja Católica. Aqui no Brasil, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, desde 1982, quando foi fundado, é o promotor, o incentivador, o motivador da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos entre nós brasileiros, que acontece, como já mencionamos, entre a Ascensão e Pentecostes, que é o tempo mais oportuno, para vivenciar a unidade, a fundação da igreja, o início de todo o movimento do cristianismo, a missão da igreja no mundo. Em Pentecostes, nós somos convidados a celebrar, rezar pela unidade de todos os cristãos. Aqui no Brasil, a Semana de Oração é chamada Semana de Oração pela Unidade Cristã, como uma motivação, como uma nomenclatura mais ampla, mais inclusiva. Então é o que nós temos hoje, a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Neste ano, como proposta de reflexão 2020, a partir dos cristãos da ilha de Malta e de Gozo, lá no Mediterrâneo, na Europa, no sul da Itália, propõe esse tema: gentileza gera gentileza. A partir do texto, dos capítulos
do final do livro dos Atos dos Apóstolos, em que Paulo se encontra em naufrágio, indo para Roma, para a sua prisão, estava preso e em viagem. A embarcação sofre transtornos, tempestades, mau tempo, e acaba se refugiando, naufragando na costa da ilha de Malta. Na região, eles são acolhidos, presos. Os soldados romanos, os marinheiros, a tripulação, todos são acolhidos pelos chamados nativos, os habitantes da ilha de Malta àquela época. Capítulos 27 e 28 de Atos dos Apóstolos registram isso. Então, como os cristãos do Grupo Ecumênico de Malta propôs o tema para este ano, resolveram resgatar historicamente esta passagem, a presença de Paulo apóstolo, e com isso a mensagem cristã na ilha de Malta, para refletir este tema que é muito urgente para nós hoje. Gentileza gera gentileza. Apóstolo Paulo, os romanos, soldados, tripulação, foram acolhidos pelos nativos de Malta. E depois retribuíram esse acolhimento também com bênçãos, com partilha, com a cura, mostrando exatamente que quando se acolhe, se deve ser acolhido. E quando se é acolhido, se deve acolher. A gentileza sempre deve, entre nós cristãos, levar uma proporção de retribuição, de gratidão, de solidariedade, de tolerância, de acolhimento, de respeito. A ilha de Malta e aquela região, como acompanhamos na mídia, sofreu muito e sofre ainda com os migrantes, com os refugiados. O acolhimento naquela região é uma necessidade. É uma necessidade. E essa motivação para nós, esse ano, nos quer levar a entender que é preciso entre nós cristãos sempre o acolhimento. Neste tempo nosso hoje, de pandemia, de violência, de migração, de exclusão social, de desemprego, de sofrimento na saúde, é preciso que nós cristãos demos o nosso testemunho, acolher sempre, ser gentil sempre, respeitar sempre, tolerar sempre. Então, o eixo desta semana, finalizando, é de orar e motivar para a gentil acolhida das pessoas desconhecidas, diferentes, de outras religiões, de outras igrejas, de outras culturas. Concluindo, então, nós convidamos que esta semana de oração, mesmo não sendo possível na presença de irmãos e irmãs de outras confissões religiosas, podemos rezar, podemos orar, podemos clamar ao Senhor para que haja a unidade entre nós, para que haja a gentileza entre nós, para que haja a solidariedade, a fraternidade entre nós. Por isso que na sequência dessa fala, nós convidamos você a rezar conosco a oração da Semana de Oração pela Unidade Cristã deste ano, que foi proposta pelo Grupo Ecumênico da Bahia. Como irmãos reunidos a ti cantarei louvor.